Estamos de volta. Hoje é segunda-feira, dia de... Luquinha, eu tinha pedido uma coisa para você. Tá aqui, espera, vai falar um pouquinho. Eu encontrei algumas pessoas, né, porque eu tenho que fazer compra para comer, né? Toda protegida direitinho. Mas vocês estão trabalhando? Estamos, a equipe toda protegida. Aqui, o que mais tem na Band é álcool gel e máscara. Olha o Pedro Mariano com máscara, gente, que bonitinho, todo mundo, gente, olha. Entendeu? Esse é o nosso que gracinha, viu? Agora o Igor também. O aqui, Igor também, a equipe, olha lá, todo a mundo. Tura e a Bia. Todo mundo super protegido, todo equipamento, a gente passa alquinho spray, gel, tudo que tem direito. Está todo mundo mais do que protegido aqui. E a gente está falando sobre o coronavírus e sistema respiratório, Luquinha. E quem está ajudando a gente a pensar sobre o assunto, ter respostas também, é o pneumologista. Consegui ler agora. Desce, por favor, gente, uma pressa, uma ansiedade, né? Dr. Paulo, que está aqui com a gente, pneumologista da Unimed São José dos Campos, né, Dr. Paulo? E está lotado de perguntinha para o senhor, que está chegando aqui. Mas eu quero que o senhor dê uma orientação ou puxe a orelha, eu não sei bem qual que é a ordem das coisas, viu, Luquinha? Alguns idosos falando assim aqui: Sol, eu tomei vacina contra a gripe, já chega. Mas a gente sabe que a vacina contra a pneumonia também é bem importante, né? Sim, existe uma vacina contra o pneumococo, que é uma bactéria que pode causar pneumonia. E essa vacina, ela é oferecida na rede pública, são 2 doses, com intervalo de 5 anos de reforço. E existe uma dose também que pode ser aplicada na rede privada, que é uma dose só. Então é importante que as pessoas que tiverem essa condição que realmente se vacinem contra o pneumococo, que é a bactéria que mais causa pneumonia no ser humano. É interessante, só que tem uma perguntinha, já vou então emendar rapidinho, Igor. Coloca pra gente, por favor. Diz que já teve pneumonia, doutora querida, há 6 anos atrás. E quer saber se pode que ele pegue novamente, porque às vezes ele fica meio cansado, quer saber se pode ser pneumonia. Então pode pegar várias vezes, né, doutor? Sim, a pneumonia é uma doença genérica que pode ser causada por várias bactérias ou vírus e que geralmente você não fica imune a ter novos episódios. Daí a importância de se vacinar. Ok, então. Recebemos mais uma perguntinha pelo WhatsApp, doutor Paulo. Vamos conferir. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos presentes. Sou Rodrigo Batista, aqui de Lorena, São Paulo. Gostaria de deixar uma pergunta sobre o coronavírus. Como eu me enquadro em um quadro de risco por ter de nascença uma fraqueza no pulmão, né, uma fraqueza pulmonar, qual seria a atuação desse vírus? Ele acentuaria essa fraqueza, né? Aumentaria ou causaria uma infecção por eu ter ela? Abraço, a paz. Amém, para você também, doutor. Então, como o coronavírus ele pode causar uma forma grave, mas geralmente causa uma forma muito leve. Se ele foi infectado pelo vírus e tiver uma forma leve, isso não vai impactar em nada na vida dele, mas realmente se ele tiver uma síndrome respiratória, com falta de ar, diminuição de oxigenação e precisar ir até um hospital e ser internado, com certeza o risco, a vida dele é maior. Ok. Nós separamos, o Luquinha e toda a produção separou uma animação, doutor, que eu vou pedir para o senhor ir narrando em cima. Eu sei que o senhor não viu essa animação, mas é uma animação que mostra como o coronavírus, ele entra no nosso sistema respiratório, né? Coloca pra gente, Igor, por favor. Tá aí, o coronavírus. Ele se instala lá, ele provoca mancha. Como é que é feito o diagnóstico para saber se os pulmões podem estar comprometidos, doutor? Então, os sintomas são bem clássicos, né? E geralmente a radiografia simples de tórax não nos oferece tantos detalhes para o diagnóstico da pneumonia viral. Essas lesões são mais vistas pela tomografia, são imagens que nós chamamos de vidro despolido ou vidro fosco, né? E são decorrentes da inflamação causada pelo vírus nos nossos pulmões. Essas lesões elas podem progredir, levando a quadro de insuficiência respiratória, e aí, dependendo do tempo em que o paciente permaneça em ventilação mecânica invasiva, usando oxigênio em altas concentrações, ele pode desenvolver um quadro de fibrose pulmonar, que é o tão temida complicação do coronavírus em relação ao pulmão. Então, a via de penetração do vírus geralmente é pela via aérea superior, através das fossas nasais, e ele se instala depois nos pulmões, causando todo o processo inflamatório
que a gente tanto teme. Doutor, a gente sabe que muita gente que tem do hospital sempre relata pra gente aqui no WhatsApp que o procedimento é o mesmo. A pessoa chega lá, tira a febre, aí o doutor fica escutando, né, o pulmão certinho, aí tira o raio-x. Então, na verdade, não era necessário esse raio-x ou é para eliminar outro tipo de doença? Se você suspeita que o paciente esteja com uma pneumonia viral em fase de síndrome respiratória, você suspeita pelo sintoma falta de ar, frequência respiratória acima de 1.004 incursões por minuto, saturação de oxigênio abaixo de 93%, na suspeita de pneumonia viral é conveniente que seja feita uma tomografia, já que o raio-x pode ser aparentemente normal e não mostrar lesões que só serão vistas pela tomografia. Ok. Só assim, num português bem claro para nós leigos, doutor. O que aparece de uma pneumonia é uma espécie, vou chamar de mancha, tá? E o que aparece do coronavírus é uma mancha, entre aspas, diferente? São imagens diferentes? A imagem da lesão viral, ela geralmente tem uma menor densidade e nem sempre você consegue detectar através de uma radiografia simples de tórax. Então, o mais importante do que fazendo um exame complementar é você definir se aquele paciente realmente pode estar diante de um quadro de síndrome respiratória. E aí, mesmo com raio-x normal, é adequado que faça uma tomografia de tórax. Ok, então. A gente, sabendo direitinho o que é, fica um pouco mais seguro. Só a gente sabe que o diabético faz parte do grupo de risco para a Covid-19, né? Mas você que é diabético e se pergunta se pode ou não fazer cirurgia de implante dentário, quem vai explicar para a gente agora sobre isso é o Dr. Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para vocês que estão nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Recebi uma pergunta de uma paciente que ela é diabética. Ela quer saber se ela pode fazer a cirurgia para a colocação de implantes para repor a ausência dos dentes dela. Vamos que eu vou responder para vocês. A resposta é sim, mas depende. Depende de como está o estado do paciente naquele momento que ele vai fazer a cirurgia e depois ele também tem que ter cuidados pós-cirúrgico, ok? O profissional cirurgião dentista vai pedir o exame de sangue para o paciente e verificar algumas situações do seu exame. Aqui nós temos a testosterona do paciente, que faz parte do metabolismo de reparação óssea desse paciente, na hora que você vai repor o cálcio para esse osso. E nós temos a insulina. A insulina nos mostra a condição desse paciente com relação à sua diabetes. Porque às vezes ele está com a glicose normal ou próxima do normal, mas com a insulina muito aumentada. E nós temos que avisar o paciente que ele está numa condição de pré-diabético. Temos a vitamina B12, que ajuda também nos metabolismos relacionados à reparação tecidual, e também a vitamina D, que para o osso também é muito importante, porque ela faz parte do metabolismo para a neoformação ou formação do tecido ósseo. Agora, com relação ao diabético, nós temos a glicose, que vai ser medida. Hoje se considera-se abaixo de 100 microgramas por decilitro a condição ideal, mas aqui está muito próximo do normal. Isso não contraindica a cirurgia para o paciente que está com esse tipo de alteração, porque é uma pequena alteração. E temos a hemoglobina glicada, que vai nos dar uma referência da média de glicose desse paciente, de açúcar, desse paciente no sangue, dos últimos 3 meses aproximadamente. Ok? Então esses são exames essenciais para que o profissional que vai fazer a cirurgia possa avaliar se naquele momento o paciente pode fazer a cirurgia. Aqui é um caso clínico de um paciente totalmente desdentado, não tem nenhum dente na arcada superior e nem na arcada inferior, onde foi feita a reabilitação, observando a recuperação do sorriso do paciente, geralmente é o que interessa, mas não só isso, da condição da altura facial no terço inferior, da curva do sorriso, do preenchimento que ocorre no lábio superior e no lábio inferior, dando um aspecto estético muito melhor para o paciente. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode entrar em contato conosco, mandando um texto ou um vídeo para o nosso WhatsApp, 988-424296. Ou se quiser falar conosco, você pode ligar para o nosso telefone e ter mais informações através das nossas mídias sociais. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos.
E uma mulher de 27 anos que imaginava estar grávida de gêmeos, descobriu na hora do parto, na verdade, que estava grávida de trigêmeos. Que bonitinho. Imagina só, a surpresa também veio para os profissionais do SAMU, que auxiliaram no parto de emergência, que foi feito em casa. Nasceram 3 meninos, passam super bem, o caso aconteceu em Boa Vista. Agora imagina que susto bom, que surpresa. Susto bom. É, susto bom. Você está vendo como Deus promove milagres? É verdade. Né? Lindo. São né? 2? Não, são 3. Pronto. Por isso que a gente vai passar por E tudo deu isso tudo mais certo fortalecido. também, né? Só um parto que é difícil, né? É feito em casa, bacana. Bonitinho, viu? né? Mas no próximo bloco a gente comenta com vocês sobre uma estudante que teve uma ideia incrível. A gente já explica por que ela fez essa máscara transparente, mas agora aquele momento tão especial de carinho. Fernanda, de Caraguatatuba. Eu queria mandar um abraço para vocês. Eu amo falando nisso. Beijo, Solange e Luquinha. You don't know you well.